Olha, a palavra gatilho está em todo lugar, né? A gente usa o tempo todo. Mas o que ela realmente significa? Parece simples, mas a verdade é que essa palavra tem dois lados bem diferentes, quase opostos. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Pensa só, a gente escuta falar de gatilhos mentais no marketing, sabe? Aquelas técnicas para influenciar uma decisão de compra. Mas ao mesmo tempo, a gente ouve a mesmíssima palavra no campo da saúde mental, para descrever reações emocionais muito, mas muito intensas. Então fica a pergunta, né? Como é que pode a mesma palavra sendo usada para uma técnica de persuasão e ao mesmo tempo para descrever uma ferida profunda, uma dor super pessoal? É um contraste e tanto. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Analisar esses dois conceitos lado a lado. De um, o gatilho mental, que é mais estratégico, usado para influenciar. Do outro, o gatilho emocional, que é uma coisa bem mais íntima, uma resposta que vem lá do fundo, ligada às nossas dores. Beleza, então vamos começar pelo primeiro tipo. Vamos mergulhar nos gatilhos mentais, entendendo eles como ferramentas sociais. Como é que eles funcionam, como eles influenciam o nosso comportamento e as nossas decisões no dia a dia. Basicamente, os gatilhos mentais são como pequenos interruptores no nosso cérebro. Eles recebem um estímulo e, pá, disparam uma resposta quase que automática. Na maioria das vezes, a gente nem percebe. É algo que acontece no nosso inconsciente mesmo, para ajudar a gente a processar as coisas mais rápido. E o mais legal é entender como essas ferramentas funcionam na prática. Vamos dar uma olhada em 3 dos gatilhos mentais mais poderosos, daqueles que realmente mexem com as nossas conexões sociais. O primeiro é a reciprocidade. Sabe aquela ideia de que quando alguém faz algo genuíno por nós, a gente sente uma vontade quase natural de retribuir? Num ambiente de trabalho, por exemplo, quando alguém colabora com ideias, isso cria um clima de confiança e motiva todo mundo a contribuir também. É um ciclo super positivo. Isso nos leva para o segundo gatilho, a escassez. É batata. Quando a gente percebe que algo é raro, limitado ou que está acabando, nosso interesse vai lá para cima. É aquele famoso senso de urgência que faz uma oportunidade ou até uma interação parecer muito mais valiosa. E para fechar essa parte, temos a autoridade. E olha, isso não é só sobre ter um cargo importante ou um título, não. É sobre demonstrar conhecimento, confiança. Quando alguém compartilha uma informação relevante de um jeito claro, essa pessoa se posiciona como uma figura de confiança e aí a conexão fica muito mais fácil. Ok, mas e quando um gatilho não é uma ferramenta que a gente usa, e sim uma reação que a gente sente sem conseguir controlar? Agora a gente vai virar a chave completamente. Vamos deixar a influência estratégica de lado para explorar essas respostas emocionais que são, bem, involuntárias. É aqui que o papo fica bem mais profundo, mais pessoal e, para muita gente, bem mais doloroso. A gente está falando de feridas que, por algum motivo, ainda não cicatrizaram. Um gatilho emocional é basicamente um estímulo que pode ser qualquer coisa, uma palavra, um cheiro, um tom de voz, que desperta uma emoção muito, mas muito intensa e que parece até desproporcional para o momento. Por quê? Porque essa reação, na verdade, está conectada com algo lá do passado. É uma resposta involuntária, enraizada na história de cada um. Por exemplo, imagina que um tom de voz um pouquinho mais alto de um parceiro provoca uma reação defensiva gigante. A questão não é o tom de voz em si, naquele exato momento. É que aquele tom de voz cutucou uma ferida antiga que foi reativada. O gatilho, nesse caso, só está revelando que tem algo ali dentro mal resolvido. E num relacionamento existem alguns sinais claros de que esses gatilhos estão sendo ativados. É aquela sensação constante de estar pisando em ovos, sabe? Ou aquela ansiedade que bate antes de encontrar a pessoa. Conflitos que começam por nada e viram uma bola de neve. O sentimento de estar perdendo a própria identidade. Tudo isso são sinais de alerta de que a relação pode estar tocando em feridas bem profundas. Mas aqui a gente entra num território muito, muito perigoso. O que acontece quando esses gatilhos não são acionados por acidente? Quando o outro lado sabe quais são as suas feridas e, de propósito, usa isso como arma. É aí que a gente precisa entender quando isso se torna um padrão de controle. E é fundamental entender. Relacionamento abusivo vai muito além da violência física, de jeito nenhum. Inclui um padrão de abuso psicológico, de controle, de manipulação, onde uma pessoa exerce poder sobre a outra e causa danos profundos à integridade da vítima. E para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, olha só esse número, é chocante.
Segundo dados da ONU, aproximadamente 70% das mulheres já enfrentaram algum tipo de abuso físico, sexual ou psicológico vindo de um parceiro. 70%. Isso mostra que o problema é gigantesco, é global. Muitas vezes, o que prende as pessoas nessas dinâmicas abusivas é um padrão bem insidioso, conhecido como o ciclo do abuso. Ele geralmente começa com uma fase de aumento da tensão, o clima vai pesando. Depois vem a explosão, o ataque, e em seguida uma fase de calmaria que é totalmente enganosa. Essa fase é a chamada lua de mel, e ela é particularmente traiçoeira. É quando o agressor se mostra arrependido, pede desculpas, promete mudar, age com carinho. Isso cria uma confusão enorme e uma falsa esperança na vítima de que as coisas vão melhorar. E é essa falsa esperança que muitas vezes faz o ciclo de violência continuar se repetindo. Então, para a gente fechar e deixar tudo bem amarradinho, vamos resumir as duas faces dos gatilhos, colocar lado a lado para destacar de vez as principais diferenças entre eles. Olha só como fica claro nesse quadro. De um lado, o gatilho mental. A origem dele é um princípio da psicologia, a função é influenciar e o contexto é social, profissional. A resposta, uma decisão, muitas vezes subconsciente. Já o gatilho emocional, a origem é uma experiência pessoal, do passado. A função, nenhuma, é só uma reação involuntária. E o contexto é superpessoal, íntimo. A resposta é uma emoção intensa, muitas vezes incontrolável. E a gente termina com essa reflexão. Entender o que nos aciona, seja para a gente se conectar melhor com os outros ou para proteger as nossas feridas mais profundas, é talvez um dos maiores poderes que a gente pode ter. Talvez seja os dois, né? O ponto de partida tanto para a nossa autodefesa, quanto para o nosso autoconhecimento e, quem sabe, para a nossa cura. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amor, se inscreva e deixe seu like. Assim, juntos, levamos o consolo da palavra a quem mais precisa.